O humorista Léo Lins foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 8 anos de reclusão em razão das suas manifestações nos seus shows de stand-up, em que, segundo o Ministério Público, ao pedir a sua condenação perante a Justiça Federal, afirmou que ele estaria incitando preconceito racial e preconceito contra pessoas com deficiência. Eu vou mostrar para você o passo a passo, vou mostrar para você a decisão que foi proferida. Aqui eu vou te mostrar um conteúdo de qualidade para você ver. Por quê? Porque tiveram alguns colegas meus que falaram, pô, Flaviano, você que sempre tá falando sobre a liberdade de expressão, tu viu lá que absurdo, o cara cometeu, porque ele fez um show, ele tomou 8 anos de prisão por uma pena de um homicídio, uma pena de tráfico de drogas. A gente precisa entender que o direito ele é todo amarrado no sistema jurídico. Então eu não vou defender a condenação dele, nem vou criticar, eu vou mostrar como ela se deu em face do regime jurídico e que com base no regime jurídico ela ficou até pequena, porque a lei, essa lei que é elaborada pelo Congresso Nacional, pelos deputados e pelos senadores, traria uma pena que poderia ser muito maior se a Justiça Federal tivesse entendido dessa forma. Então você precisa entender que a Justiça aplicou uma lei que é elaborada pelo Congresso Nacional. Hoje em dia a gente vive um clima em que se critica muito as decisões judiciais e tal, em boa parte elas são válidas, essas críticas, mas a gente tem que entender que o sistema jurídico ele é muito mais complexo do que isso e envolve outros atores, porque o juiz aplica a lei. Então, é claro, esse tema da liberdade de expressão é uma coisa que eu gosto muito de falar, eu tenho especialização e mestrado em filosofia, onde a minha dissertação foi justamente sobre a liberdade de expressão. Então, é um tema muito caro para mim, que eu vejo como muito importante. E a verdade é que o nosso sistema jurídico brasileiro limita a liberdade de expressão. Para alguns limita muito, para alguns deveria limitar mais, e esse tema está sempre em relevância, sempre sendo discutido. A gente vai ver aqui a notícia que saiu na Infomoney, não, na verdade essa aqui do Poder 360, que traz a notícia da condenação. Aí o Léo Lins fez um vídeo no YouTube falando sobre a sua condenação de prisão e a gente vai se lembrar que houveram outras condenações de pena de prisão contra pessoas que são influentes, por exemplo, o Siqueira Júnior, inclusive a gente já falou aqui das manifestações do Siqueira Júnior, como ele recebeu uma pena, acho que de 2 a 4 anos, eu não tenho certeza. O Monark, né, que fez aquela fala no Flow contra o ministro Flávio Dino, na época era ministro da Justiça, e tomou uma condenação à pena de prisão também, está recorrendo. E agora esse caso do Léo Lins, que tomou uma pena bastante significativa, 8 anos, é realmente uma pena alta, vai ter que cumprir um período ali encarcerado, mas é claro, é uma decisão que ainda cabe recurso, tá? Primeiro, vamos lá, como é que você pessoa que de repente é interessado por direito, por sistema político, por justiça, está sempre aí nessa coisa de polarização, direita, de esquerda e tal, falando sobre política, como é que você vai se informar profundamente para você entender? Não é tão simples, né? Não é vendo um vídeo de 1 minuto, de 30 segundos, uma foto, que você vai entender a complexidade do sistema. Então, o ideal, quando você vê uma condenação, fala, pô, a justiça me condenou e tal, tô tomando uma pena. Assim como o Léo Lins fala aqui no vídeo dele, você tem que ir lá na raiz e tentar encontrar. A maioria das decisões judiciais, a maioria dos processos judiciais no Brasil, eles têm os seus documentos públicos, né? Isso é muito importante, a publicidade. Então, a maioria dos processos, tráfico, homicídio, roubo, latrocínio, alguns crimes de violência, são divulgados no portal do processo judicial eletrônico. Então, você pode entrar lá e ver a decisão, né? Você não precisa se emprenhar pelo ouvido dos outros. Você vai lá e ver a decisão judicial, ver como ela foi abordada, como é que a justiça fundamentou aquela decisão. Você precisa entender isso. Não tem como você ser superficial, não tem como você falar de uma situação complexa de um modo muito simples. Você precisa entender um pouco profundamente. Então, esse caso do Léo Lins, ele consta lá no site do TRF da Terceira Região, que é aquele que abrange o estado de São Paulo. Você entra no Google e escreve assim, consulta, olha como eu escrevi aqui para você entender. Consulta Pública TRF São Paulo. Pronto. Como a notícia diz que ele foi condenado pelo TRF do estado de São Paulo, pela Justiça da Vara Criminal Federal do estado de São Paulo, você vai consultar no site do TRF. Consulta Pública, tá aqui. Você entrou no site da consulta pública, você digita o nome dele, ó, Leonardo de Lima Borges Lins. Beleza, aqui você já vê que ele já enfrenta outros, ou enfrentou outros problemas relacionados somente lá no estado de São Paulo à realização desses shows, que conforme alguns estaria ali praticando infrações penais de preconceito que são previstas no Código Penal. Depois que você encontrar aqui
o processo relacionado, você vai clicar no processo e vai abrir essa nova aba que abre todos os documentos que são públicos do processo, porque esses documentos são publicados no Diário Oficial da Justiça. Então, são documentos públicos. E aí você vai ver, por exemplo, aqui que já foi ajuizado um habeas corpus, né? Foi ajuizado um habeas corpus contra essa decisão proferida pela Justiça. Então, aqui tem a discussão processual, é importante que você acompanhe. Aí você acha a sentença aqui, ó. Então, a sentença que foi publicada no dia 30 de maio de 2025 que condena o humorista Léo Lins. E aí aqui tem a sentença. Na sentença, é uma sentença bastante grande, você vai ver tudo aquilo que foi discutido no processo e, ao final, a justiça tem que proferir um decreto. Tem que decidir se condena ou se absolve, se julga procedente o pedido do Ministério Público ou se não julga improcedente e entende que não deve proceder às alegações do Ministério Público, né? São várias instituições levadas em consideração, né? São várias instituições, são vários agentes do sistema de repressão criminal que atuam. E aí você vê que a acusação consta muita informação, muitas acusações. Por isso que a pena chegou a esse montante. Eu tinha aberto aqui a pena, a condenação lá no site do Conjur, mas eu não vou abrir. Eu só vou mostrar para você os dois crimes que ele foi condenado, né? O primeiro crime é esse aqui, da lei que trata do preconceito contra pessoas com deficiência. Diz, olha, praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Um dos crimes está aqui. Só que esses crimes foram praticados por várias vezes, segundo o Ministério Público e reconhecido pela Justiça. O segundo crime seria esse aqui, do artigo 20. Olha, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião ou de procedência nacional. No parágrafo 2º, olha, se qualquer dos crimes previstos nesse artigo for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, de redes de publicação em redes sociais da Rede Mundial de Computadores ou de publicação de qualquer natureza, reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então isso aqui é uma lei do Congresso Nacional, que já estipula uma pena de 2 a 5 anos e multa. Você percebe o que eu estou falando? Então, as condutas que ele praticou hoje no Brasil são criminalizadas. Mudar isso ensejaria discutir a própria liberdade de expressão e a forma como ela é hoje no Brasil, percebe? Não é simples, a liberdade de expressão já está criminalizada, né? Quando você viola outros direitos ou direitos de terceiros. Então, essa sentença que condenou, e a gente vê o resultado dela, lá no finalzinho da sentença você vai ver o resultado, a quantidade de pena que a justiça estipula. Veja só, destarte, considerando a relevância do réu e do seu show, o aumento aplicado não pode ser o mínimo, pois não se trata de uma pessoa comum, razão pela qual aumento a pena na fração intermediária, totalizando 3 anos, 9 meses, 10 dias e 18 dias multa. Então, aqui não é o final. Veja só o finalzinho dela, onde ela fixa a pena definitiva. Vamos lá, aqui, né? Olha aqui, somadas ambas as penas, nos termos do artigo 69, fica o réu condenado à pena definitiva 8 anos, 3 meses e 9 dias de reclusão, além da multa, pena cumprida inicialmente no regime fechado. Isso aqui é uma discussão a respeito da liberdade de expressão, né? A gente já falou aqui no canal, o MC Pose não tem liberdade de expressão com base no regime jurídico brasileiro para fazer apologia à facção criminosa, né? O Léo Lins não tem a liberdade de expressão com base no regime jurídico brasileiro para fazer piadas que, para algumas pessoas, são consideradas ofensivas, portanto, preconceituosas e discriminatórias. Não se tem liberdade de expressão, por exemplo, e aí a gente vai falar de outro caso que também leva muita discussão política, para se conclamar manifestações contra o Estado Democrático de Direito ou para incitar animosidade entre os poderes. Isso está no Código Penal. Então, esse é o sistema jurídico. Mudar esse sistema jurídico, né, mudar esse sistema jurídico e tornar as condutas do Léo Lins não mais criminosas, dependeria de uma discussão junto ao Congresso Nacional e a revogação desses crimes. Enquanto não houver isso, não é possível você arguir que essa é uma decisão que é injusta, que não sei o que, então, não cola. O sistema jurídico está aí. Tá certo? Quero que você deixe a sua opinião. Esse tema é muito relevante. Quero que você deixe a sua opinião aqui. O que você pensa sobre essa condenação do Léo Lins? E se você quer compartilhar com alguém essa informação, que eu ensino aqui a pessoa ver o processo, ver a decisão, compartilhe esse vídeo com ela, tá? Forte abraço aqui do País Democrático e a gente se vê em outro vídeo. Valeu!